Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado nesta manhã. Eu tenho certeza que hoje Deus vai mais uma vez falar conosco. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai nos direcionar pelo único e verdadeiro caminho. Reconhecendo sempre que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Irmãos, na mensagem de hoje, nós vamos falar da obra do Senhor. Hoje é Santa Ceia, né? Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E eu quero trazer a vocês essa mensagem que fala da obra do Senhor. Por que é importante nós relembrarmos? Porque Ele mandou. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós fôssemos participar da Santa Ceia, nós deveríamos fazer em memória dele. Ou seja, em memória relembrar, como se nós estivéssemos vivenciando novamente tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. O grande, hoje, problema talvez seja na humanidade, né, não só na igreja, é não reconhecer Jesus, não reconhecer o sacrifício. Ele morreu por mim, as pessoas falam, né? Ele morreu por mim, Ele entregou a vida dele por mim, mas ela não sente, ela não sabe, ela não entende o que é isso. O que realmente aconteceu? E quando isso aconteceu, aconteceu algo na nossa vida. E nós também precisamos nos colocar em uma situação em que agrade Ele agora. Agora é uma nova vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós agora vivemos uma nova vida. Ou seja, as coisas velhas já passaram. A maneira errada de viver, as companhias erradas que nós tínhamos, a maneira de falar, a maneira de se comportar, o que fazíamos de errado, agora é uma nova vida. É como um casamento. Depois que você casa, você vive de uma forma diferente. Você não pode mais viver como você vivia quando você era solteiro. Você não pode mais pensar, você não pode mais agir como você era solteiro. Ou seja, agora você tem uma pessoa ao seu lado e tem os filhos, tem as responsabilidades, né? Você não pode mais depender de família, você não pode mais depender de amigo, você não pode depender. A palavra do Senhor diz: deixará o homem pai e mãe. Deixar é deixar tudo. É não mais precisar de pedir favor para pai, para mãe. Por quê? Porque nós temos o Deus. Ele diz: eu, Senhor, supro todas as suas necessidades. Se você está precisando pedir ajuda para alguém, é porque Deus não tem sido realmente o seu supridor de todas as suas necessidades. Você não confia em Deus, você confia mais no pai, na mãe, né? Você confia mais em parente, amigo, em banco, vai lá em banco pedir dinheiro emprestado, e essas coisas que as pessoas fazem, né? Por quê? Porque não tem uma intimidade, não reconhece o que Jesus fez na cruz. Quando você reconhece, Jesus veio para te libertar. Jesus veio para te dar vida, outra vida, vida com abundância, independente, uma vida onde você vai estar dependente somente dEle. Por isso que Ele diz: sem mim não podeis fazer coisa alguma. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Então, quando você pensa, quando você passa por essas situações adversas e acha que está dependendo e precisa de alguém, saiba que o Senhor não está na sua vida neste momento. Por quê? Porque você está buscando neste mundo as coisas para que sejam supridas. E não há nada neste mundo. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra diz: se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então o segredo é você reconhecer realmente o que Jesus fez na sua vida e se aproximar dele. E quando nós assim fazemos, nós temos um outro tipo de vida. Nós temos uma vida abundante, nós temos uma vida onde nós sabemos que tudo no final vai dar certo. E se não está dando certo, é porque ainda não chegou o final. Porque com Jesus tudo dá certo.
com Jesus, tudo acaba bem, nunca irá acabar mal. Amém? Vamos para a palavra hoje, João capítulo 4, versículo 34. Nós vamos falar hoje as obras de Jesus. Diz assim João 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus veio com uma missão. Ele tinha sede, ele tinha fome, né? Que ele falou, fome. Quando a gente fala, eu estou com fome, aquela pessoa tem sede. Não estou dizendo a fome, a sede, né, física, mas de fazer alguma coisa. Então o Senhor veio com fome. Quando você está com fome, você quer o quê? Comer. Você quer fazer aquilo que tem que ser feito, comer. Então Jesus, ele veio, né? A fome dele, a vontade dele era fazer a vontade do Pai aqui na terra e cuidar da obra dele. Então, nós como crente, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a substituí-lo aqui na terra. A nossa fome tem que ser a mesma. Qual é a nossa fome hoje? É de se dar bem na vida. A fome das pessoas hoje é viver uma vida boa, né? Não, a primeira fome que nós, como cristão, né? Aquele que nasceu de novo, é fazer a vontade do Pai. É fazer a obra dele. É fazer com que a obra dele cresça, é fazer com que a obra dele continue, é salvar vidas, né? Nós lidamos como médico, o médico ele lida com vidas, mas ele salva vidas para viver neste mundo. Nós não, nós também lidamos com vidas, mas para quê? Para salvá-las para a vida eterna, para que elas vivam a vida eterna com Deus. Então veja, a nossa posição como cristão é infinitamente maior do que um médico. E tem gente que crê, né? Tem Deus, é o médico no céu, é o médico na terra e Deus no céu. A pessoa crê mais em médico do que no próprio Deus, que levou todas as nossas doenças, que levou todas as nossas enfermidades, que levou todas as nossas maldições, que levou todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então nós temos que reconhecer a obra do Senhor. A vontade dele tem que ser a minha vontade, pois ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Hoje as pessoas estão buscando Deus para resolver os seus problemas aqui na terra, né? Eles querem viver muito, né? Se preocupam muito com essa terra, mas se você se preocupasse mais com a obra de Deus, com a vontade de Deus, tudo nessa terra Deus te daria. Ele não vai te negar nada, porque Ele é aquele que supre todas as suas necessidades. Ele é aquele que te dá todas as coisas, se você buscar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar. Não fique preocupado por coisa alguma. Está lá em Mateus capítulo 6, leia ele inteiro, você vai entender isso, que Deus só pede isso para nós, buscar o reino dele. É do reino dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa obra, ela foi realizada, né? Ela foi nos dada essa condição depois que Jesus morreu na cruz. Por isso que eu tenho que entender o que aconteceu naquela cruz. Você que está aqui assistindo, está aqui na igreja, ouça aquela mensagem, né, do sangue de Jesus que eu coloquei e da carne de Jesus, hoje é Santa Ceia. Você vai entender a obra que Jesus fez na cruz por você. E também minha carne e meu sangue, que ela é muito importante. Então Jesus é o único santo verdadeiro também. Não existe outro santo. Apesar que as religiões inventaram um monte de santo aí, né? Tem vários santos. Não, só existe um santo. E esse santo é Jesus Cristo. Não há outro santo que você possa colocar. A palavra do Senhor diz, não fará imagem do que há no céu, na terra, debaixo dela, não se prostrará diante dela e nem prestará cultos a ela, porque eu sou o Deus zeloso que visita essa maldade desses pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, muitas pessoas hoje, todas as religiões têm um santo, tem um Deus, tem um intercessor, mas a Bíblia diz só há um Deus.
Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Ele é o único santo, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. Me mostra uma pessoa que se diz ser santo aí, que as religiões inventaram que é santo, né? Que ressuscitou, que está vivo até hoje. O resto está tudo morto, esperando o dia do juízo. Mas o nosso Jesus Cristo está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós dia e noite. Ele intercede ao Pai por nós. Agora, ele venceu a morte. Ele morreu sim na cruz, mas nós estamos aqui não tristes porque ele morreu na cruz. Nós estamos aqui hoje reunidos e viemos comemorar a vitória sobre a morte. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. Então ele é o único que pode ser chamado de santo. Não há outro que nós podemos chamar de santo. Amém? Porque todas as outras pessoas que a gente olha aí, né, nas religiões, todos eles morreram e não voltam. Ao homem foi ordenado morrer uma vez só. Depois disso virá o juízo. Todo aquele que desce à sepultura não volta. Nada sabe, nada ouve aquele que morreu, aquele que desceu à sepultura. Então, para que você vai pedir para mortos? Agora, nosso Jesus, ele está vivo. Outra coisa, ele mesmo faz uma descrição sincera de si mesmo, né? Como? Revelando o seu caráter. Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Ele mesmo fala para João: João, escreve isso aí, fala que eu sou santo, e que mais que ele diz? Eu sou santo o quê? E verdadeiro. Ele mesmo faz a descrição, ele pode, você pode fazer isso, você consegue descrever você como uma pessoa boa, ruim, mais ou menos, sincera, verdadeira. Ele falou: não, pode escrever que eu sou santo e que eu sou verdadeiro. Então não existe mentira em mim, não existe impureza em mim. O caráter de Jesus é poder, autoridade, santidade e verdadeiro. Ele tem poder de abrir e fechar portas. O que ele fala, acontece. O que ele liga, está ligado. O que ele desliga, ninguém pode desligar. O que ele liga, ninguém pode desligar. O que ele falou, a palavra dele é a verdadeira. E nós vamos ver isso, irmãos, agora. Que ele foi tentado, ele foi provado para ver se realmente ele era santo e verdadeiro. E ele passou pelas provas. Foi constatado na palavra de Deus, pelos seres humanos que aqui estavam naquela época, que Jesus realmente ele era verdadeiro e ele era santo. Tanto é que tudo que ele falou, tudo que está escrito, ele é a palavra de Deus, até hoje está acontecendo. Tudo que a sua vida, ele escreveu da sua vida, a tua vida está aqui dentro. Você precisa encontrar a sua vida aqui dentro. Jesus fala de você, fala do seu casamento, fala da sua família, está tudo aqui escrito. Só que quem revela isso para você é o Espírito Santo. Ele fala tudo o que vai acontecer com você. Ele fala tudo o que você está vivendo hoje e por que você está vivendo. E aonde você vai chegar. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Está escrito. E tudo que está escrito é verdade. Agora o Espírito Santo ele vai revelar ao seu coração. Deus não encontrou falha alguma em Jesus. Lucas 3:22. Até o próprio Deus não encontrou. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O próprio Deus olhou para ele e falou: Jesus, você é meu filho amado, em quem eu me compraz. Deus não se compraz, Deus não se agrada em pessoas que estão fora da palavra, que têm sujeira. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, quando nós tivermos um encontro com Jesus,
Ele quer nos encontrar de uma forma incorruptível, sem nenhum tipo de corrupção. Nós vamos ver lá no finalzinho quem que pode entrar, quem que vai entrar, quem que não vai entrar, e que pode também ser riscado o nome do livro da vida, viu? Seu nome pode ser riscado do livro da vida. Se você não andar no caminho, seu nome pode sim estar na Bíblia, está escrito isso. Seu nome vai ser riscado se você não andar no caminho de Deus. Não é ter uma religião. Não é ter uma religião. Põe lá, no Salmos 69, foi? Jesus agradou a Deus por quê? Porque ele era e continua sendo o quê, irmãos? Santo. O que agrada a Deus é a sua santidade, irmãos. O que agrada a Deus, a santidade, o que é santidade? É aquele esforço que eu e você fazemos para andar conforme a vontade de Deus, para decidir as coisas segundo a vontade de Deus, pensar como Deus quer que você pense, viver como Deus quer que você viva. Olha aí, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo. Então tem pessoas que vão ser tirados do livro da vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Até parece. De onde eles tiraram isso? Isso é uma doutrina demoníaca para enganar as pessoas. O seu nome pode ser tirado do livro da vida, sim. Se você desistir, se você não andar mais no caminho, se você desistir de ser santo. Nós vamos falar agora de santidade. Mas olha o que diz Mateus capítulo 17, 5. A glória de Deus está com Jesus. Olha o que aconteceu aqui. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, que é a glória de Deus, os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Veja o que Deus falou. Quando Jesus estava com os seus discípulos, veio aquela glória sobre aquele local, né? E Deus falou: esse é meu filho amado. Ele falou: ouça-no. Ouve o que ele fala, ouve o que ele instrui. Não é a sua vontade, não é o seu jeito, não é como você acha, é como está escrito, é como a palavra de Deus diz. A partir do momento em que você aceita Jesus, você precisa ouvir o que ele fala. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. É como casamento, você casa, tem que dar ouvido à esposa, você tem que dar ouvido ao marido, os filhos têm que dar ouvido aos pais, os pais têm que dar ouvido aos filhos. É família, é um núcleo, a família representa a sua vida com Deus. Como está a sua vida familiar? É como você está com Deus. É o reflexo aqui. Como que está? Tua mulher está feliz com você? Teu marido está feliz com você? Seus filhos estão felizes com você? Você está feliz com os seus filhos? Então, esse é o problema. Assim como você está na sua família, você está com Deus. É o reflexo. Muitas pessoas não entendem isso. Depois que casou, irmãos, eu não faço mais a minha vontade. Depois que eu casei, é a nossa vontade. É a vontade da esposa, é a vontade dos filhos. E hoje eu vejo autoritarismo dentro das famílias. O cara acha que ele é bom, né? Que ele é autoridade, que ele é o cabeça, ele pode fazer o que ele quer. Não pode, não. Você só pode fazer aquilo que agrada a sua família. Ah, mas eu gosto de pescar, minha mulher não gosta, ela não deixa. Então não vai pescar. Porque você casou com uma mulher que não gosta de pescar e você não vai pescar. Por quê? Se você fizer isso, você está em desobediência ao casamento. Família é isso, irmãos. Por isso que Paulo diz: bom que o homem não case. As brigas hoje, tem que ser o que eu quero. Não tem que ser o que você quer. Tem que ser o que a família quer. Nada é decidido fora da família. Família é aquele clã, né? Você senta na mesa e conversa sobre as coisas. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Não é do teu jeito. Ela também não vai fazer do jeito dela. E nem os filhos vão fazer, porque ele tem que ser sujeito aos seus pais. Assim como Cristo era sujeito ao Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai, a obra do Pai. E ele fazia com o quê? Com alegria. Com alegria.
a alegria, a obediência, a vontade, a fome de fazer a vontade de Deus aqui, irmãos, na terra, é o seu sucesso com Ele. E hoje, cada vez mais, nós temos visto isso refletir na família. A família não está vivendo como deveria viver. E Deus está muito triste com essas pessoas. Vai chegar uma hora que vai explodir, irmãos. O seu nome vai ser riscado do livro da vida. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Uma pessoa que não cuida da família, ele é pior do que um assassino, ele é pior do que aquela pessoa, você é pior do que você era antes de vir para Jesus. Deus fala, você não cuida da sua família, você é pior. Cuidado, irmão, você vai ser riscado do livro da vida, porque você não cuida da sua família, porque você não dá vida pela tua esposa. Cristo amou a esposa, dando a vida por ela. Cuidado, esposa, você não se submete ao seu marido. Cuidado, filhos, vocês não honram seu pai e sua mãe. Cuidado, pais, vocês não honram os seus filhos. Então veja, irmãos, vocês não são exemplos. Então muitos filhos talvez não vão casar pelo tipo de casamento que eles viveram, dos pais, pelo que eles viram. Porque nós somos, irmãos, nós somos o espelho para eles. E eles vão ver casamento como você está fazendo. Como o seu casamento é, os seus filhos vão querer ser. Muitos vão falar, não quero de jeito nenhum casar. Se eu encontrar uma mulher igual a minha mãe, Deus me livre. Pior que vai encontrar, viu? Se eu encontrar um homem igual a meu pai, Deus que me livre. Pior que vai encontrar. Por quê? Porque toda essa anormalidade dentro da sua casa vai abrir brechas para o inimigo vir. Infelizmente, isso está acontecendo agora muito mais. Antigamente não era tanto, mas hoje está muito mais visível isso. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de segunda e terça-feira, né? Segunda com os homens e terça-feira com mulheres. Nós vamos pegar grupos, né? Começamos com um grupo, depois nós vamos pegar mais pessoas aqui. Nós estamos aqui cuidando só de traumas. Só de traumas. Não é libertação, isso não tem nada a ver se é salvo ou não, só com traumas. Isso aí é fichinha do que tem ainda. Não estamos entrando na parte espiritual, só traumas. Né? E tem gente que não consegue nem se abrir para isso. Imagine como que vai, se não se libertar dos traumas. Só que tem um problema, irmãos. Quando você liberta uma pessoa, a casa fica vazia. E se ele voltar, encontrar essa casa vazia, o demônio que saiu da sua vida, ele vai chamar 7 demônios piores do que estavam na sua vida. Por isso que é tem que ter muito cuidado em buscar libertação nas pessoas. Se não tiverem Jesus no seu coração, se não estiver cheio de santidade, de verdade, a libertação não vai ser... É a mesma coisa aquele tratamento de câncer, né, que tem radioterapia, quimioterapia. Às vezes é pior o estado da pessoa. E tem pessoas que têm um sistema imunológico que vai passar por aquele tratamento e vai conseguir vencer o câncer. Mas tem pessoas que você vai fazer quimioterapia, por ela não ter uma estrutura, ela vai morrer. Ela não tem condições nem de passar por aquele problema, por aquele tratamento. Então tem gente também que não pode fazer libertação. Por quê? Porque ela não tem uma vida, não tem uma estrutura com Deus. Se você não tiver uma estrutura com Deus, não pode ser feito em você esse trabalho. Por quê? Porque a sua vida vai ficar 7 vezes pior do que era antes. Nesses casos, o pessoal com câncer até morre. E realmente, tem pessoas que não querem nem mais saber de Deus. Voltando, eu já li Mateus 17:5, né? Acho que eu já li. A glória de Deus incluiu Jesus. Hebreus 12:14. É por isso que nos é pedido a santidade, irmãos. Por que o Senhor pede santidade para nós? Olha lá. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem, que, irmãos? Santos.
Nós nunca vamos ser santos igual Jesus. Jesus era puro, perfeito. Mas o que é santo hoje para nós? O que é ser santo? Não é ser perfeito. Ser santo é aquilo que eu falei no começo. É você ter atitudes, você ter pensamento, você tomar decisões segundo a palavra de Deus. Tem lugares que eu não vou. Eu tenho que tomar essa decisão. Eu não vou entrar em lugares que eu sei que tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu não posso falar. Então eu tenho que procurar estar em paz com tudo, com todos. Primeira coisa, ser santo, primeiro estar em paz. Eu não posso falar que eu sou santo se eu estou brigado com a minha esposa. Se eu estiver brigado com a minha esposa, não posso nem subir no altar, irmãos. Não posso. A Bíblia não me permite, a palavra de Deus não me permite. O Senhor disse, se você não cuida bem da sua casa, como que você vai cuidar da minha casa? Então, primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. Primeiro eu tenho que estar com a minha casa. É o trabalho, é o trabalho. Não adianta, irmãos. Não adianta você querer trazer dinheiro para casa, ter conforto para casa. Não, isso não vale nada. Se o teu casamento, a sua família não estiver conforme a palavra de Deus diz. Então, ser santo é pensar, é agir, é buscar, é pagar o preço para que tudo esteja bem com você, com a sua casa e com todos que estão ao seu redor. Por isso que ele diz, aquele que não cuida dos seus ou dos seus parentes e da sua família, né, não são dignos, são considerados piores. Negou a fé. O que é a fé? A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, você não tem fé. Você não concorda com a palavra de Deus, você não tem fé. Você não vive segundo a palavra de Deus, você não tem fé. O que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E por isso que eu preciso, né, viver uma vida santa. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. De 4 a 8 agora. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Veja, corpo. O que é um corpo santo? Sem prostituição, sem fornicação, sem adultério. O nosso corpo é templo do Espírito, então tem que estar separado de imundícia. O meu olho não pode ver coisas erradas, pornografia, prostituição. O meu olho não pode estar se agradando, eu não posso estar me agradando de coisa errada. Então eu tenho que ter um corpo. Aqui é o templo do Espírito Santo. Vamos lá. Não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos, os religiosos, que desconhecem a Deus. Então quem vive dessa maneira porque não conhece Deus. As pessoas hoje, irmãos, os religiosos hoje, os crentes, estou falando de crente hoje, estou falando de pessoa do mundo, não. O crente hoje acha que o nome dele não pode ser arriscado. Ele acha que ele nunca vai perder a salvação. Coitado deles. Acha que Deus vai aturar você até quando? Chega uma hora, é o dia de juízo. Nós pregamos aqui aquela passagem de Moisés e Josué. Nós pregamos aqui sexta-feira. Irmão, tem uma hora que não adianta o pastor mais orar por você não, viu? Não vai dar mais. Deus não vai querer ouvir a minha oração intercedendo por você. Olha aqui. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Tem muita gente que, lembra do povo lá de Israel, hebreus, estavam lá diante do Rio Jordão, o Senhor Caleb e Josué falaram, não, a terra é boa. Ninguém quis saber. Aí o Senhor disse, olha, Moisés, calado, não vai mais interceder para o seu povo. Nenhuma praga desse daí vai entrar, nenhum desses vão entrar na terra prometida. Salvo Caleb e Josué. De mais de 3.000 pessoas, só 2 entraram na terra prometida. Morreram todos. Está na tua Bíblia, irmãos. Você acha que Deus vai suportar essa desobediência até quando? Essa falta de santidade até quando? Ser santo, eu não peco. Quem disse que você não peca? O pecado não está só em matar, roubar, destruir. É não andar segundo a palavra de Deus. As pessoas nem ouvem a Deus, nem leem a palavra de Deus, não concordam com a palavra de Deus.
Voltando lá em Tessalonicenses 4, agora versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para o que, irmãos? A santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, por que as pessoas estão vivendo de uma forma carnal? Porque estão rejeitando quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te guiando hoje. É o Espírito Santo que convence da palavra de Deus. É o Espírito Santo que realmente, quando você vai fazer algo, ele te fala. Agora, tem que ter o livre-arbítrio também, né? Tem gente que já tem aquela iniquidade, aquela natureza e não quer mudar. Eu sei, seu Espírito Santo, você está falando que eu não posso roubar, mas eu vou roubar. Eu sei, seu Espírito Santo, você está mostrando, eu lembrei da mensagem lá que o apóstolo pregou, que não pode mentir, mas eu vou mentir. Ou seja, aí a pessoa está atentando o seu próprio Deus. Vai chegar uma hora, irmãos, que Deus vai desistir de você. Ah, mas Deus não desiste. Desiste. Ou se desiste. Nós vamos ver no final ainda mais coisas sobre isso. O que Jesus fez na cruz por nós, irmãos, foi algo grande. Ele nos deu tudo que a gente precisa naquela cruz, mas tem um preço. A obediência à palavra dele. Não é a sua vontade. Quando você aceitou Jesus, você fez um pacto com o Pai Nosso. E Jesus disse, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Aonde está a vontade de Deus? Aqui. Santidade é andar segundo a vontade dele aqui na terra. 1 Tessalonicenses, Marcos capítulo 12, versículo 13. Os homens não encontraram falta em Jesus. Aí Jesus passou por um processo para ser provado. Os homens que estavam aqui provou Jesus. Deus, nós vimos que Deus aprovou Jesus. Meu filho, quem eu compraz, ou meu filho amado. Então Deus viu em Jesus que ele era santo. Mas os homens não quiseram reconhecer Jesus como santo. Vamos lá, Marcos 12, 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Lembre, ele é santo e ele é verdadeiro, irmãos. É difícil pegar, não tem como pegá-lo. Esses se aproximaram dele e disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram a moeda, e eles perguntou, de quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse, dê a César o que é de César, os impostos, e dê a Deus o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. E ficaram admirados com ele. Eu acho engraçado, né, as pessoas que falam muito dos impostos, tem que pagar imposto, tem que pagar, mas não lembra do templo também, que tem que ser fiel no dízimo e na oferta. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, que Deus te pediu, que está escrito na palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas isso a Bíblia não tem esse negócio de Velho Testamento e Novo Testamento. Foi um tal de Constantino que fez isso. Depois de 300 anos da morte de Cristo, ele dividiu. Ele falou, o Velho Testamento é dos judeus e o Novo Testamento é do cristão. E até hoje tem isso na cabeça do povo. A Bíblia é Gênesis e Apocalipse, ponto. Não tem velho, não tem novo. Tem a nova aliança e a velha aliança. A velha aliança era através do sacrifício de animais. A nova aliança é através do sacrifício de Jesus. Eu não preciso mais sacrificar animais. E o resto continua. A lei de Moisés
O que Moisés colocou fora da palavra, fora da vontade de Deus, por exemplo, matar alguém, eles apedrejavam as pessoas, mas Deus falou, não, isso aí não pode. Jesus falou, não. Então, idolatria, todas essas coisas foi tirada. A palavra de Deus é uma só, irmãos. E tem esse pessoal ainda que é do velho, é do novo. É palavra de Deus. Aquele que tirar um tio ou uma vírgula que está escrito nesse livro, ele não falou do Novo Testamento. O novo é para o cristão. O novo é da graça. Quem disse que o novo é da graça? Gênesis capítulo, acho que 3, quando Adão acaba de pecar, o que Deus faz para eles, irmãos? Mata um animal, põe uma roupa neles. Ele era merecedor daquilo lá? Não eram merecedores. Isso é graça de Deus. Desde Gênesis isso é graça de Deus. Esse povo de Israel que estava lá no Egito, blasfemando, ficaram 40 anos blasfemando, merecia a terra prometida? Mas Deus deu a graça sobre ele. As vitórias que Davi teve, o cara tinha um monte de rolo, Salomão teve rolo. Nós vemos muita gente fazendo. Abraão mentiu, dizendo que Sara, meia mentira, né? Meia verdade, que Sara era só irmã, mas era ele, em primeiro lugar, ela era o quê? Esposa, e outra, era um incesto. Irmão casado é incesto. Deus nunca quis incesto. Mas Deus fez. Não vem culpar Deus de incesto. O pessoal precisa ler mais a Bíblia. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai encontrar a resposta para isso. Não é a história, não é a mensagem de hoje, não. Deus nunca tolerou incesto. Veja por que a maldição está neste mundo. O povo hebreu começou com um incesto. Pecado. Depois que Adão e Eva pecou, tudo, irmãos, mudou neste mundo. A morte entrou neste mundo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para quebrar essa maldição. Veja, nós sofremos a iniquidade de Adão, a consequência. Todos que estão sem Jesus estão mortos espiritualmente, ou seja, condenados ao inferno. Sim ou não? Estou falando a verdade ou estou falando mentira? Quem não tem Jesus vai para o céu, irmãos? Não. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente. Mortos por quê? Por causa do pecado de Adão, 8.000 anos atrás. Agora, quando eu aceito a Jesus, eis que tudo se fez novo. Sou uma nova criatura agora, porque o Espírito Santo entrou em mim. Eu fui recriado através do Espírito de Deus. É como se Deus, naquele momento que fez isso, soprou o fôlego de vida no barro, lá no moleque de barro, houve vida. Nós éramos como barro. Mas por que a gente vive aqui? Porque nós temos uma alma, a parte pensante, que é uma parte espiritual. É como animal. Animal não tem espírito. Animal só tem alma e corpo. Um gato, morreu, acabou, irmão, não tem mais nada. Agora, o único ser que tem espírito somos nós. Nós nascemos com espírito, porém estava lá adormecido. E quando ele vivificou de novo, quando veio vida, Jesus veio trazer vida. Ele veio e trouxe vida para você, você nasceu de novo. O batismo fez com que você nascesse de novo. Sepultou a morte e você ressuscitou em Cristo Jesus. Então foi recriado. Agora você é salvo, porque o Espírito Santo está em você. Só que o Espírito Santo não habita no templo sujo. Se você começar a não viver uma vida santa, ele vai te expulsar. Como Deus falou, ele pode riscar. Então vamos lá mais adiante. Foi até o 17. Marcos 12, 18. Depois os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Veja, o povo que não acreditava em ressurreição, religioso. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos, finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa,
visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Irmão, lá ninguém vai reconhecer quem é casado, quem foi irmão de quem. Ah, aquela lá foi minha mulher, aquele lá foi meu marido, aquele lá foi meu filho. Não existe isso. Lá nós somos todos o quê? Irmãos. Todos filhos de Deus. Nós só temos essa consciência aqui na terra. Lá não vai ter essa consciência. Então veja que eles passaram, faziam de tudo para pegar Jesus. Mas Jesus conhecia o quê, irmão? Como que o diabo consegue enganar as pessoas? Porque as pessoas não conhecem quem? A palavra. Você não conhece as Escrituras, Jesus disse. Outra coisa, versículo 18, 27. Aí mesmo. Marcos 12, 18. Depois os saduceus que dizem que não há... não, isso aí eu já li, né? Vamos voltar um pouquinho, então. 13, versículo 13, até 17. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Nós já lemos esse? Já, então está tudo certo. É muita coisa. Então veja, tentavam pegar Jesus, mas Jesus tudo tinha resposta. Por quê? Porque tudo está na palavra. Viver santo, em santidade, é resposta. Ah, mas eu estou sofrendo. Vá para a palavra te responde por que está acontecendo aquilo. Por que o mundo está desse jeito? A palavra de Deus diz o seguinte: a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Sim ou não? E tem muita igreja aí que a gente está vendo que Satanás está agindo. Mas quem é de Deus, irmão? Satanás bate e não consegue encontrar. Mateus 4, versículo 1. Satanás não encontrou falha alguma em Jesus. Todo mundo conhece a passagem. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, né, todo mundo já sabe essa passagem, né? Veio os pães, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja, Satanás também tentou Jesus, mas Jesus ficou com aquilo que está escrito. A pessoa que está vivendo o que está escrito é uma pessoa santa. E essa santidade, você vê a glória de Deus. Você vê milagre na sua vida, você vê transformação, você vê mudança. Mas as pessoas não andam em santidade. Ou seja, as pessoas acham que santidade é só não pecar. É não matar, não roubar, não prostituir, não... Não, tudo bem, isso também não pode. Mas e suas decisões? E o que você faz? O que você fala? Como que você conversa com a tua esposa? Como que você conversa com o seu marido? Como que você conversa com o teu filho? Como que você fala? Às vezes a palavra vem com raiva, vem com ódio, vem com vingança. A Bíblia diz que santidade faz com que todos nós vivemos em paz. Você está sempre procurando viver em paz, não procurando encrenca. Não querendo decidir as coisas do teu jeito. Não querendo... Às vezes o homem ele não está nem preocupado com os outros, só com ele. É o que eu quero. Né? Tem gente que quer ser aquilo que não pode ser. Então viver em paz, viver em santidade é isso. Como que Deus vai te abençoar se ele não vê essa santidade? Mais um. Então Jesus venceu Satanás usando as Escrituras. O caráter de Jesus resistiu ao teste das tentações. Caráter de Jesus: autoridade, honra e obediência. Jesus não fez nada fora da palavra de Deus. Até os milagres que ele fez, você encontra na Bíblia antes dele fazer os milagres, no chamado Velho Testamento. Jesus é a porta aberta da salvação. Então, por isso que ele pede a nós que nós venhamos viver de uma forma para que haja salvação para você. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo.
Entrará e sairá e encontrará pastagem. Toda ovelha precisa de pasto. Jesus falou, eu sou um tipo de uma porta, eu sou a porta no mundo espiritual. E quem entra por mim, como que eu entro por ele? Pela palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você entrar em uma situação, você tem que entrar pela porta. Ah, você vai trabalhar em tal lugar, entra pela porta, irmãos. Tem gente que vai procurar emprego, arruma emprego, eu estou com 2 propostas de emprego. Uma é do diabo. Porque Deus não dá 2 portas, Ele é a porta. Só uma porta. Às vezes não é nem essas 2 que está pensando. Talvez é a terceira, às vezes vai ser a 5ª ainda. Não é nem às vezes vai ser a 10ª porta que vai abrir, que é o seu emprego. Mas você não orou, você vai na primeira que viu. Só porque você, eu estou precisando de emprego, eu abri uma porta aqui, então eu vou nessa. Quem diz? Aí depois fica, daqui 6, 7, 8 meses, quer sair, fica reclamando, xingando o patrão, quer colocar o patrão no pau. E por quê? Porque você escolheu a porta errada. Você está fazendo coisa errada, você está trabalhando onde você não deveria trabalhar, você está na empresa errada, você vai ser infeliz, você está fazendo aquilo que não deveria estar fazendo. Deus não mandou você fazer isso, mas você está fazendo por causa do dinheiro. Então, a porta, ela faz com que você decida as coisas conforme a palavra de Deus. Entra pela porta. Em tudo que você for entrar, em tudo que você for fazer, a palavra do Senhor diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, como que eu posso fazer alguma coisa que glorifique a Deus? Segundo a palavra dele. Ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus abriu a porta da salvação. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Então veja, quando Jesus morre na cruz, aconteceu 2 coisas. Primeiro, ele derramou o seu sangue, o sangue para nos purificar de toda a maldição. Então, quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus, no mundo espiritual, é derramado sobre a sua vida. Quando você participa da Santa Ceia dignamente, você, no mundo espiritual, o inimigo te vê cheio do sangue de Jesus, coberto do sangue de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que tem muita gente dentro da igreja, participando do corpo e do sangue de Cristo indignamente, e por isso estão fracos espiritualmente, estão doentes e também morreram cedo. Nós temos que participar com santidade. Examine-se, pois, o homem. Tem muitas igrejas que pregam que a Santa Ceia é apenas um memorial. Como um memorial se ele mandou você se examinar antes? Para ver se você é digno de participar dele. Como, irmãos? E ele disse, e aquele que está participando indignamente vai ficar doente, pode morrer e também não tem a vida eterna. Fraco espiritualmente, não aguenta nada, não aguenta nenhum problema. Não ora, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue jejuar. Crente que não jejua está difícil, né, irmão? Temos que jejuar. A casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus disse, mas não tenho tempo, está vendo? O trabalho é mais importante. Quando é para a obra de Deus, você não tem tempo. Mas quando é para ganhar dinheiro, você tem tempo. Você fica até 10, 9, meia-noite se quiser lá no serviço para você ganhar. Dinheiro você tem tempo. Agora, quando é para a obra de Deus, chegou na igreja, estou cansado. Agora, quando é para passear, quando é para fazer as coisas que gosta, que a carne gosta, irmão, não está cansado coisa nenhuma. Corre, né? Muda, vai, vem, viaja, entra, nada, faz tudo, come, assa a churrasqueira, fica lá, cansa o braço, não, mas vai. Eu quero comer carne assada. Agora, para jejuar, me dá dor de estômago. Eu tenho dor de cabeça.
para orar, ai, minhas vistas cansam. Quando é obra de Deus, lembre-se que a comida de Jesus era fazer a obra de Deus. O que ele mais quis, o que ele mais desejou, é fazer a vontade do Pai aqui na terra. Já lemos Hebreus 10, 19, 20. Então, ele remiu os nossos pecados através do sangue. A cortina que separava, havia um véu que separava, separava todas as pessoas da presença de Deus. Lá no tabernáculo era uma cortina. Só quem podia entrar lá na presença de Deus, o Santo do Santo, era o sacerdote. Porém, se ele entrasse lá em pecado, tanto é que era amarrado uma corda nele, e ele entrava. Se ele chegasse diante da arca em pecado, ele morria na hora. Aí puxava ele. Então havia no nosso espírito um véu também que separava. E como que foi quebrado esse véu? Como que foi rasgado? Através da carne de Jesus. Quando Jesus morre, a carne é crucificada, ela sofreu, foi rasgada, foi cortada, foi chicoteada. Então todo aquele sofrimento que Jesus sentiu na carne foi para quê? Para rasgar aquilo que impedia de eu e você nos aproximarmos de Deus. Só os sacerdotes falavam com Deus e os profetas ouviam Deus. Então os sacerdotes, eles ministravam tudo aquilo que Deus mandava ministrar. Deus foi rasgado pela nossa carne, Jesus, né? A palavra salvação significa também cura, saúde, segurança, libertação e plenitude, poder. Quem tem santidade, tem saúde, tem plenitude, tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre tudo, plenitude, tem felicidade. Por quê? Porque anda em santidade. Não estou dizendo que não tem problema, tem problema. Todos nós temos problema nesse mundo. Mas Jesus teve problema nesse mundo, irmão? Sim ou não? Teve. Enfrentou um monte de gente, enfrentou tempestade, enfrentou gente que queria apedrejar ele, mas ele resolveu todos. Até teve que pagar imposto. Aí tem que pagar imposto. Pedro, vai lá, pesca um peixe lá para nós, pega a moeda que está lá na boca dele. Aí pegou, tinha 2 moedas, pagou o imposto dele. Teve cobrança, teve tudo. Passou fome, passou necessidade. Ele vivia no deserto, orando, mas não pegava peixe. Precisa comer peixe, vem lá, joga a rede lá e saía peixe. Então, tudo que Jesus passou, nós também passamos. Porém, ele venceu todas as coisas. Por isso que ele diz, em todas as coisas, em Cristo Jesus somos mais do que o quê? Vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fecha a porta também. Lembra que lá em Noé, Gênesis 7,16, Deus fecha a porta? Fecha a porta também. Jesus é a porta, mas a porta pode fechar para você. Jesus pode se fechar para você e não querer mais. Não, mas ele é amor. Olha, nós já lemos que ele fecha a porta. Ele mandou fechar a porta. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou o quê? A porta. Alguém mais entrou na arca? E o que aconteceu com aquele povo que estava fora, que não cria naquilo que Noé pregava? Foi fechada a porta para eles. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser semelhante na época de Noé. A porta vai fechar para muitos irmãos. A porta vai fechar para muitas pessoas que querem entrar. Eu vou para o céu. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas, profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Deus nunca conheceu. Mas usava o nome de Jesus. Vocês acham que o Judas expulsou o demônio? Curou enfermos? Foi para o inferno. Vocês acham, ele era batizado? Para andar com Jesus tinha que ser batizado. Ananias e Safira? Ananias e Safira eram batizados? Foi para o inferno. Morreu.
Como chama lá o Alexandre? Põe lá a passagem do Alexandre. Eu olhei para o Alexandre aqui, lembrei do Alexandre. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam não blasfemar. Blasfema contra Deus? Você vai ser entregue a Satanás. Eles eram batizados? Foi salvo? E aquele lá de Coríntios, que está em Coríntios 5, né? Que o Paulo também mandou entregar para Satanás, irmão. Você já entregou alguém para Satanás? Entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E se ele continuasse vivo, irmãos, ele não ia ser salvo. Vamos ver se salva, né? E às vezes Paulo liberava, né, a pessoa, porque não tem gente que não quer mais, irmãos. Irmão, eu sempre falei uma coisa aqui na igreja, é baseado na Bíblia. Todo mundo acha que eu brinco, todo mundo acha que eu falo, mas isso está na Bíblia, não vou buscar agora não. Passou de 10 anos na igreja, vira demônio, se não se converter. Se você passar de 10 anos na igreja e não se converter, de 10 anos você vira demônio. Você dificilmente você vai conseguir. Porque a tua mente já está cauterizada. Você vai buscar outros caminhos, achando que está buscando Deus. Mas você não vai, você vai ser cortado. A Santa Ceia é para os salvos. Não brinque, não blasfeme contra a palavra de Deus. Quer ver mais? Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará. Olha aí, o pessoal fala que uma vez salvo, salvo para sempre, e que a graça de Deus salva todo mundo. A graça de Deus te ensina a viver uma vida correta diante do Senhor. Só quem tem direito à graça de Deus, quem vive em santidade. É como INSS. Só quem tem direito à aposentadoria, aquele que contribui todos os anos, lá 35, sei lá, a idade, tem uma regra, não tem? Então, só tem direito à graça quem vive em santidade. Está lá, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Depois vocês leem. Nela jamais entrará algo impuro, ou seja, lá no céu, na glória, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Tem crente que engana os outros, irmão. Fala que isso aqui custa isso, mas não custa. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está escrito no nome do Cordeiro, então você está ali. Mas aquele que estiver no pecado, o que o Senhor diz lá no Salmo? Tire o nome deles do livro da vida. Agora essa aqui para terminar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A porta do céu fechará um dia, irmãos, para aqueles que não obedecem o Senhor. Pois Deus não poupou os anjos. Presta atenção. A Bíblia diz que o anjo é maior que a gente. Deus poupou anjo. Deus poupou Adão e Eva, expulsou eles do paraíso, irmão. Deus poupou aqueles mais de 3.000 pessoas que estavam lá no deserto, que reclamaram 9 vezes para Deus. Deus, não aguento mais pouco. Deus poupou Acã e a família dele? Acã pecou, pegou uma capa babilônica e uma taça e guardou lá na tenda dele. Aí Josué foi para uma guerra contra Ai, uma cidadezinha. É como se fosse Rio Preto lutando contra Jaci. Quem que vai ganhar? Claro, Rio Preto, maior, exército maior. Mas levaram uma sova de Jaci, de Ai, da cidade de Ai. E aí o que aconteceu? Josué, nós perdemos. Morreu gente na guerra. E lá de Ai não morreu ninguém. Perderam a guerra e saíram correndo de lá. Aí Deus falou, Israel pecou. Ele não falou, Acã pecou. Irmãos, quando um peca na sua casa, todos da tua casa pecou. Todos. Você é uma família. Sua mulher é um corpo com você, você é um corpo com a tua esposa. Quando a tua mulher peca, você pecou, viu, marido? Quando o marido peca, a tua esposa pecou. E quem é você para levar uma pessoa ao pecado, irmãos? Você não tem amor? Então hoje está assim. E os filhos sofrem também o pecado dos pais.
recebe o quê? As consequências. O que aconteceu com Israel? O que aconteceu? Perdeu a guerra. Aí Deus falou, olha, Josué, Israel pecou. Aí Israel chamou todo mundo lá, o Josué chamou todo mundo, aí o Acã confessou o pecado dele. Ele foi morto, a mulher dele foi morta, os filhos dele foram mortos, tudo, as vaquinhas que ele tinha, tudo foi queimado, tudo foi destruído, para arrancar o que é errado. Ninguém vai entrar sujo lá na glória de Deus. Vamos lá. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. Hoje o povo vive como sodomitas, que são pessoas que fazem orgias, pecado sexual, adultério, fornicação, tudo ligado a sexo. Fornicação também. Reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que conhecem a palavra e não estão obedecendo. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa da maldade que via e ouvia. Veja, o Ló estava lá no meio do rolo, mas ele não se contaminava. Ele era santo por quê? Porque ele não achava aquilo certo, ele não se conformava com o erro, então ele vivia isolado, mas morando em Sodoma e Gomorra. Ali. Sodoma e Gomorra era um lugar, os dois eram pertinho, um do lado do outro. Voltando. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Viu, irmão? Quem despreza a autoridade, quem despreza pastor, quem despreza todas as autoridades, os decretos, Não, eu vou fazer do meu jeito, Deus entende. Tem pastor que faz isso. Despreza a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em forças e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então veja, nem os anjos foi poupado. Você acha que você vai ser poupado, irmãos? Se você está contra a palavra de Deus? Irmão, vai chegar uma hora que a paciência vai acabar com os ímpios. Não adianta você vir à igreja, não adianta você dar o dízimo na igreja, ofertar, ser batizado, isso não compra a sua salvação. A salvação vem de santidade. E santidade é você agir, pensar, tomar atitudes conforme a palavra de Deus. E para isso você tem que ter uma intimidade com Ele. Vir à igreja não vai mudar a sua vida. Eu não vou mudar a sua vida. Só quem pode mudar a sua vida é Jesus Cristo. Amém? E é por isso que hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Para lembrar que também Deus nos salvou, mas também Ele cumpre o seu juízo, irmãos. Ele é Deus de salvação, mas Ele é Deus de juízo. Ele vai vir para julgar. Julgar para quê? O que é juízo? A condenação daqueles que fizeram a coisa errada. Ele vai separar os bodes das ovelhas. A ovelha obedece. O bode quer chifrar, vai para cima. Não respeita. O bode, eu coloquei um post lá no nosso grupo. O bode, quando você repreende ele, ele vem para cima de você. A ovelha, ela chora. O bode... A ovelha chora, porque, meu Deus, eu errei. Obrigado, Senhor, por ter colocado essa pessoa para me corrigir. Agora o bode, não. Tem que ver com a minha vida. Deus vai separar o bode. A luz das trevas. Não se levanta contra a autoridade, principalmente se a autoridade está te repreendendo na palavra de Deus. Todo final
do rebelde é morte. A rebelião traz morte. Não se rebele com nenhuma autoridade, nem seu patrão, nem autoridades políticas. Não gosto deles, mas eu tenho que obedecer o que eles colocam. Não gosto do nosso governador, mas eu respeitei todos os decretos que ele fez, porque ele é uma autoridade. E fiz de acordo com aquilo que ele escreveu. Não gosto de certas coisas, mas são autoridades. Nós temos que respeitar. Aplaudo o Senhor Jesus.